A nossa primeira é da Rosângela, ela tem 50 anos e é aqui de São Paulo. Manda casos. Eu e meu marido temos um casamento de 20 anos e sempre tivemos essa dificuldade em conversar sobre afeto em nossa vida sexual. Há uns 6 anos, peguei o celular dele para ver o Instagram, para ver algo, e o Instagram estava aberto. Percebi que era um perfil falso que ele tinha, e no feed havia um padrão de mulheres que ele seguia. Eram mulheres musculosas, fisiculturistas, algumas menores e outras maiores. Fiquei bem chocada. A primeira conversa foi meio atrapalhada, cheia de acusações. Ele disse que não interagia, não falava com nenhuma daquelas mulheres. Como ele tem uma profissão em que precisa olhar muito para o outro, sempre teve essa coisa meio voyeur. Fiquei curiosa para saber qual é a profissão dele. Porque, porém, depois de racionalizar tudo isso, senti que foi uma descoberta libertadora. Ele não tinha muito interesse em mim, principalmente depois do nascimento do nosso segundo filho. Achei que era algo comigo, porque ele sempre foi muito controlado, dono de si. Entendi então que era uma coisa dele, um fetiche que ele tem. Mais recentemente, fizemos terapia de casal. E falar desse fetiche sempre foi uma coisa muito envergonhada, constrangedora para ele. Quando conseguimos conversar, ele disse que gostar de mulheres fisiculturistas era uma coisa dele, que não precisava me sentir trocada ou menos atraente. Porém, sempre tivemos uma relação descontrolada, desconectada no sexo. E agora estamos em processo de separação. O que é interessante é que sempre nos consideramos pessoas de mente aberta, mas não é a realidade. A gente se depara com o nosso preconceito em relação ao saber o que quer de verdade no sexo. Cara, tem tantas coisas interessantes nesse relato, não tem? Muitas, Sim. Muitas. Começa aí, Ana, vai destrinchando. Não, pra gente. primeiro que ela fala da dificuldade da conversa, né? Quando ela diz que ele quer guardar um segredo, né? Acho que tem duas coisas, vamos lá. Uma questão da desconexão. O que eu observo? Casais que dão mais conta do desejo do outro. Esse desejo que não tem relação direta com a parceria. Então, não tem a ver com você, né? Tem a ver com a minha fantasia, a minha imagem estética, etc. Então, casais que dão mais conta deste desejo da parceria diferente, normalmente são pessoas que têm conexão sexual. Porque, veja só, se eu tenho conexão sexual com você, a gente tem uma história, a gente transa bem, a gente transa gostoso, né? A gente se excita, a gente brinca, a gente ri. Se você me traz um desejo ali do seu mundo secreto, eu tenho meio que um lugar meio seguro ali, né? Dessa nossa construção. Quando você não tem isso, a primeira pergunta que vem é, tá vendo? Sabia. Nunca quis ficar comigo por causa de sexo. Ó, tá vendo? A gente já não se conectava. Então, não sei se foi o caso dela especificamente, mas eu só estou querendo fazer essa ligação. Sim. Porque nós temos esse nosso eguinho aqui, que muitas vezes é difícil de dar conta, né? Quer dizer, o que a gente quer ser, gente? A gente quer ser desejada, a gente quer desejar. A gente tem isso, essa relação de juntar amor e sexo. Por mais que a gente já saiba, estamos desconstruindo. Sim, é possível desejar parceria, mas a gente mas vai dizer que é fácil? Não vai. Você, né, acho que isso é uma questão, assim, dela entender também, assim, que tudo bem ela ter tido esse estranhamento, não é porque ela se achava aberta e no fundo ela não é. Acho que ninguém é. Vamos começar daí, né? Então, talvez ela seja de fato aberta e, de repente, sabe, acaba que pegou no ego dela, pegou na questão dela de ser desejada, pegou na dificuldade dela de entendimento. Porque se fosse algo, por exemplo, que ela pudesse chegar lá, se fosse, descobrir que ele adora BDSM, vou lá tentar também. Mas nesse caso específico do fisiculturista, era uma coisa que ela não, assim, a princípio, ela nunca vai ser, porque ela tinha um outro corpo, ela nunca vai ser essa mulher, né? Então, não, se ele quer, sei lá, se ele quer o pegging, se ele quer o BDSM, se ele quer algo que eu pudesse entrar, mas pelo que ela relata ali, pareceu muito mesmo um mundo do qual ela não podia fazer parte. E, ao mesmo tempo, também, Ana, ok, né? Eu sei que a gente está falando aqui de uma relação monogâmica,
Mas ok a parceria ter um mundo que tu não faz parte, né? Então tem que ocupar Tá. todos os cantos da vida da pessoa. Fiquei pensando nisso também, eu fiquei pensando nos segredos. Todos nós temos o nosso cantinho dos segredos. Sejam eles questões de sentimentos e emoções que a gente tem, fantasias, então assim, raiva, vontade de matar alguém, inveja, aquelas coisas todas, né, que a gente não gosta de ficar compartilhando. Questões mais escatológicas, né, que, sei lá, que faz sexo oral no próprio pênis, fica cheirando calcinha, sei lá, a gente tem questões assim, e tem segredos que ou eles, e às vezes eu acho que algumas pessoas têm um certo barato no segredo, este é o meu mundinho, não entre aqui. Outras têm segredos porque elas têm medo de serem avaliadas pela parceria e pelos outros, julgadas, e que o dilema venha desse jeito, então você não me ama, então você não me deseja. Então, que essa acusação normativa de associação entre amor e sexo venha para, sabe, para deturpar a relação. Então, eu entendo também que muitos segredos, às vezes, eles são mantidos por medo do julgamento e por ameaça do vínculo. Alene, você tem algum pensamento específico sobre o caso da Rosângela? Eu achei interessante o que vocês falaram sobre, se fosse alguma coisa que ela pudesse fazer, mas aí logo em seguida ela fala que eles nunca conseguiram conversar, ele fala que não tinha essa conexão. Então, assim, será que se fosse algo que ela podia atender, podia estudar, podia descobrir como fazer com ele, ia ter esse interesse? Porque parece que é uma relação que já não tinha a parte sexual de qualquer forma. Então, ela não ia... Muito provavelmente, o que fosse o fetiche, ela não ia conseguir se entrosar ali, entrar no clima, né? E se já tem esse problema de comunicação de antes, já dificulta tudo, né? Sempre assim. Ou a gente sempre volta para a comunicação, né? E tem também uma questão que eu acho que talvez seja ligada ao próprio fetiche, esse fetiche especificamente, né? Primeiro porque tem um atravessamento estético aí, né? Gominhos no abdômen sempre foram, desde Michelangelo já tinha nas estátuas, todo mundo, né? E tiveram momentos, no final do século XIX, mulheres musculosas, elas se apresentavam como exóticas. Quando chegou mais para o final do século, acho que na década de 80, 90, quando Arnold Schwarzenegger, etc., então acho que as mulheres começaram a entrar também nesse mundo do halterofilismo e esse corpo subvertendo a lógica feminina. Então, a lógica feminina, então acho que isso vai acompanhando todo um processo de desconstrução sociocultural, de feminismo. Então, as mulheres assim, bom, vamos embora, vamos fazer. E acho que agora precisava entender assim, o que é esse encantamento? É um encantamento pelo físico, pelo músculo, porque tem gente que gosta do músculo. Então, precisa entender o que é. É uma coisa estética? É a questão da submissão e do poder, porque está muito ligado a esse desejo, a questão de submissão e poder. É uma questão de olhar para a mulher e ver aquela mulher dando conta de si, aquela mulher, sabe, porque tem uma coisa de serem mais altas, maiores. Então, acho que é entender o significado para esse sujeito e que talvez essa mulher nunca se encaixe nisso, ou ela se encaixe de outro jeito, né? Mas talvez não seja aquela personagem. É aquela coisa da Amazona, né, da mulher mais alta, maior, né, musculosa. Eu fico pensando nisso, porque, por exemplo, não se encaixaria comigo, né? Eu sou uma mulher gorda e não tenho planos de mudar esteticamente nesse sentido. De malhar tanto ainda por cima. De malhar tanto, não cabe na minha agenda, querido, não vai dar. Mas assim, se fosse comigo, fosse uma pessoa que eu gostasse muito, que eu quisesse continuar junto, eu ia assistir os vídeos juntos, ia conversar com a pessoa para tentar entender por que ela gosta tanto daquilo, o que atrai, que é isso que a Ana falou, né? Você pode ter uma conversa sobre isso sem necessariamente você virar o objeto do desejo. Sem necessariamente você personificar aquilo. Eu acho que o primeiro erro ali nesse relato dela foi que quando ela descobriu, ela já chegou para o marido com uma acusação, né? Sim. Meio que não querendo em nenhum momento entender de onde vinha aquele desejo ou por quê. Já falando, então é isso, é por isso que a gente não transa, é por isso que nossa relação tá uma merda. É porque tu gosta disso e isso eu não sou e nunca vou ser, então agora, tá tudo acabado.
Total, eu acho que aí fica essa dica sobre o acolher o desejo da parceria. É sempre interessante acolher, fazer esse exercício. Fica o registro da humanidade do sujeito, às vezes é difícil acolher, e às vezes as pessoas têm reações que não têm a ver com o desejo, tem a ver com a relação amorosa do casal, né? E tem uma coisa a mais que eu gostaria de falar, só um pouquinho, que é a descoberta dessas coisas no plano do digital. É complicado quando você descobre, por exemplo, sabe, este mundo todo através do digital, são muitas nuances, são muitos detalhes. Então, se antigamente, lá atrás, que não tinha, né, essa rede social, e-mail, não tinha nada disso, você descobria, sei lá, a pessoa gosta de tal coisa, pô, descobri que meu parceiro me traiu com não sei quem. Cara, o detalhe, você dependia do outro te contar o detalhe, se você quisesse saber. Hoje você descobre tudo. Você descobre todas as nuances, as interações. Você descobre, você entra naquele mundo. É muito pra gente, às vezes, sabe? É muito invasivo também, né? É muita informação. É uma chave para a cabeça do outro, coisa que tu não tem que saber, né? E como é que você liga? Como é que você liga os pontos? Então, você fala assim, o cara tá vendo, aí você vai vendo todas as interações, o tempo que ficou ali. Enquanto eu estava dormindo, estava fazendo. Menina, a gente não dá conta de tanta informação, do detalhe, da nuance do sujeito, sabe? É difícil, viu? Tem sido muito difícil. É aquela coisa, né, que quem procura acha, né? Então, às vezes, é melhor botar alguns limites, enfim.